Irmão Supermercados informa. Dentro de 5 segundos. TJS. Olá, amigos da TV Sistec, um forte abraço. Eu sou Kleber Duval e a partir de agora sigo com vocês em mais um TJS. E vamos conferir aí os destaques desta edição. Seminário de Cafeicultura reúne produtores da região em Caratinga. É um prazer muito grande estar aqui, participar desse evento, um evento muito organizado, né, um público bastante considerável. E a gente acredita que a nossa região tem potencial, né, a gente realmente tem que participar dessas feiras para levar o nosso café para outras regiões. Né? Homem é atacado com golpe mata-leão durante assalto na cidade. Este caso aconteceu na madrugada desta terça-feira na Avenida Moacir de Matos, no centro de Caratinga. Segundo a Polícia Militar, a vítima, que é um homem de 63 anos, relatou que trafegava pela avenida quando foi surpreendido por um homem que lhe aplicou um golpe mata-leão. E veja também, Secretaria de Estado da Saúde confirma caso de raiva humana em Minas Gerais após 10 anos. Os sintomas, eles podem surgir dias, ou às vezes até meses depois do contato inicial, então demora um pouquinho. Estes e outros assuntos em destaque no TJS que está começando. Olá, amigos do TJS, bem-vindos de volta. A Polícia Militar procura pelo autor de um assalto a um homem em Caratinga. Este crime ocorreu na madrugada de ontem. O repórter Miguel Braz traz mais informações sobre o caso. Este caso aconteceu na madrugada desta terça-feira na Avenida Moacir de Matos, no centro de Caratinga. Segundo a Polícia Militar, a vítima, que é um homem de 63 anos, relatou que trafegava pela avenida quando foi surpreendido por um homem que lhe aplicou um golpe mata-leão. Este homem roubou a carteira contendo R$80. A vítima ficou inconsciente e, ao recobrar a consciência, percebeu que a carteira estava com alguns documentos espalhados. Porém, a vítima não conseguiu visualizar quem teria roubado o seu dinheiro. Em contato com a polícia, o homem ainda disse que estava em um bar no terminal rodoviário quando tirou uma nota de R$100 para o pagamento de um produto que havia comprado e que 2 pessoas, supostamente mal intencionadas, estavam olhando para ele e acredita que essas 2 pessoas têm envolvimento com o crime. O homem foi encaminhado para uma unidade hospitalar de Caratinga. A Polícia Militar segue em rastreamento na tentativa de localizar a autoria. 2 homens foram presos pela Polícia Militar em Manhuaçu nesta terça-feira. Segundo a PM, uma equipe viu a dupla em atitude suspeita. Os indivíduos teriam causado tumulto em uma praça. Um dos suspeitos teria xingado os militares e o outro tentou impedir a ação da polícia. Os homens teriam causado um tumulto em uma praça. De acordo com a Polícia Militar, uma equipe fazia patrulhamento de rotina quando viu os homens de 27 e 29 anos em atitude suspeita na Praça Martins Fraga, em Manhuaçu, nesta terça-feira. Ao ver a PM, a dupla teria dispensado algo no chão. Os indivíduos foram abordados e um deles resistia à ação e começou a xingar os policiais. Os agentes precisaram usar técnicas de controle de contato e de força moderada para realizar a prisão do homem. O outro suspeito tentou impedir o trabalho da polícia e teria entrado em luta corporal com os militares. Ele acabou sendo preso. Durante as buscas com cães farejadores, foram localizados cigarros de maconha. Os envolvidos e os materiais foram encaminhados para uma unidade hospitalar e, posteriormente, para a Delegacia de Polícia Civil de Manhuaçu. A Polícia Militar de Meio Ambiente deu início nesta quarta-feira à Operação Paz no Campo. A ação, que vai até o dia 17, tem como objetivo combater os crimes nas zonas rurais e também a preservação do meio ambiente. A corporação repassou algumas orientações. A 12ª Companhia de Meio Ambiente, sediada em Ipatinga, está nesta data
dando start à Operação Paz no Campo, que vai de hoje, dia 13, até o dia 17. Estará articulada com 100% do seu efetivo, de forma a levar tranquilidade e segurança, especialmente para a comunidade rural da nossa região. Ressaltar, né, que as pessoas que vão buscar áreas de campo para poder passar o seu feriado prolongado, tenha cuidado quando realizar fogo, né, para que ele não possa propagar e causar grandes incêndios. Né, finalizando a sua atividade, recolha o lixo, né, não deixe resíduos que possam ali degradar o nosso meio ambiente. Algumas orientações importantes para o cidadão que vai aí curtir o feriado prolongado de Semana Santa, especialmente aqueles que gostam de praticar a sua pesca, aquela pesca artesanal, né? A Polícia Militar de Meio Ambiente estará intensificando as suas ações, as suas operações, né, especialmente nos locais típicos de pesca, né, de forma que as pessoas possam ali realizar a sua pesca de forma tranquila, de forma artesanal. Um homem de 65 anos foi preso em São Domingos das Dores na tarde desta terça-feira. De acordo com a polícia, uma equipe cumpriu mandado de busca e apreensão na residência dele. Nas buscas foram localizadas uma garrucha calibre 32, uma espingarda calibre 40, munições de vários calibres e outros materiais. O homem e os apetrechos foram encaminhados para a Delegacia Civil de Caratinga. A seguir, Seminário de Cafeicultura reúne produtores da região em Caratinga. E estamos de volta com o nosso TJS. Foi realizado nesta terça-feira o Seminário da Cafeicultura em Caratinga. O evento reuniu produtores de café da região que puderam expor seus produtos. O tema foi Cafeicultura, Qualidade, Colheita e Pós-Colheita e Legislação Trabalhista Rural. A programação teve início a 1h da tarde e contou com palestras de vários convidados. O ginásio desta instituição ficou cheio porque, além dos produtores de café de várias cidades, autoridades locais e regionais participaram do seminário. No evento também houve a divulgação de cafés especiais da região. Ana Paula e Fernanda são produtoras de café em Ubaporanga e participaram do evento. Para elas, expor o produto é uma experiência satisfatória. É um prazer muito grande estar aqui, participar desse evento, um evento muito organizado, né, um público bastante considerável, né, e a gente acredita que a nossa região tem potencial, né, a gente realmente tem que participar dessas feiras para levar o nosso café para outras regiões. Né, Caratinga, a região produz um café de excelente qualidade, né, Minas Gerais tem que saber disso, o Brasil tem que saber disso, o mundo tem que saber do nosso café. A família dela produz café há muitos anos. E elas resolveram entrar na jornada para aprender tudo sobre o grão e, claro, levar para toda a região. Mas o café recebeu o nome de Café Maricota, em homenagem à bisavó das produtoras. Como a Ana Paula disse, a fazenda é uma fazenda familiar e Maricota é a nossa bisa, tá? Que é ela. Então, a fazenda já produz cafés desde quando o pai dela adquiriu a propriedade. E ela, por ser uma mulher guerreira, e a gente quis homenageá-la mais do que justa, porque a gente quer ser pelo menos um pouquinho que ela é, na força, na coragem e querendo produzir cafés de qualidade, o que sempre já produziu na fazenda. O presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Caratinga, Roberto Aquino, disse que o seminário é uma forma de qualificar e valorizar os produtores de café. Bom, esse evento ele veio para qualificar os nossos produtores, né? Tornar a nossa região conhecida, né? Tirar a nossa região aí daquela zona de não cafés especiais e colocar a nossa região no meio de cafés especiais. Então esse evento veio para fazer uma coroação dos nossos produtores. Então a valorização da cafeicultura é importante para a nossa região e Caratinga, para tornar algo popular, algo gostoso de se fazer, de tomar um bom café.
Caratinga é um importante produtor de café de montanha, apesar de a atividade haver apresentado um declínio ligeiro por causa dos custos. No período da safra, que ocorre entre abril e setembro, o comércio local registra um aumento no movimento. Minas Gerais é um dos maiores produtores de café do Brasil. Caratinga e região sempre estiveram na vanguarda da cafeicultura mineira e nacional, porque várias cepas dos produtos saíram deste local. O superintendente da Agricultura do Estado de Minas Gerais, Marcílio Magalhães, vê de forma muito positiva a produção de café na região. Hoje o café ele não é mais só uma commodity, né? O café hoje ele é um produto gourmet, é um produto hoje consumido como um diferencial, né, da produção nacional. Então, quanto mais nós agregarmos, além daqueles outros aspectos que eu falei da qualidade do seu processo produtivo, mas também agregar a isso, né, a qualidade intrínseca dos nossos grãos, né, o desenvolvimento de novas variedades, né, a gente vê com muitos bons olhos essa indústria instalada aqui, puxando para cima, por assim dizer, a qualidade do café da região. A Secretaria de Saúde de Entre Folhas segue vacinando a população contra a Covid-19. Segundo o painel Coronavírus, mais de 90% da população tomou as 2 doses contra a doença. Já a terceira dose atinge quase 55% dos entrefolhenses. Os dados do painel Coronavírus da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, atualizados nesta quarta-feira, mostram que 4.702 pessoas tomaram a primeira dose contra a Covid em Entre Folhas. Já o número de entrefolhenses que receberam a segunda dose atinge 4.540. Os números representam mais de 90% da população vacinada. Em relação à dose única, 94 pessoas tomaram o imunizante. A pasta municipal reforça a importância de a população completar o esquema vacinal. A vacinação aqui de Entre Folhas está 92% na primeira dose. Na segunda dose nós estamos com quase 92%. A terceira dose nós estamos aí com quase 55%. Vem pedir à população, né, que aquelas pessoas que tomaram a segunda dose, vem tomar a terceira dose, que é a dose de reforço. Pelo menos 2.241 pessoas receberam a primeira dose de reforço e apenas 87 tomaram a segunda. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o percentual de vacinação do público infantil está abaixo do esperado. A equipe orienta que os pais e responsáveis procurem o PSF e atualizem o cartão de vacinação das crianças. Olha, a gente tem que melhorar esse índice, sabe? Nossa porcentagem precisa ser melhorada. Peço reforço aos pais que tragam nossas crianças aí para se vacinar contra o Covid-19. Vamos proteger os adultos, vamos proteger as crianças também. Além da imunização contra a Covid-19, Entre Folhas também aplica a vacina contra outras doenças, como gripe e sarampo, por exemplo. Para receber os imunizantes, os públicos devem procurar a Unidade de Programa de Saúde da Família, o PSF, munidos de um documento com foto e o cartão vacinado a partir das 7 da manhã. Vamos saber agora como ficará o tempo nesta quinta-feira em Caratinga e região. Segundo o site Clima Tempo, a previsão para esta quinta-feira é de sol com algumas nuvens e não há possibilidade de chuvas. Em Ipatinga, a mínima deve atingir 24 graus e a máxima 34. Em Piedade de Caratinga, os termômetros devem variar entre 21 e 32 graus. Já em Bom Jesus do Galho, a previsão de temperatura mínima é de 21 e a máxima de 33 graus. Em Caratinga, a temperatura mínima pode chegar a 21 e a máxima 32. A seguir, Secretaria de Estado da Saúde confirma caso de raiva humana em Minas após 10 anos.
A Secretaria Estadual de Saúde confirmou um caso de raiva humana em Minas Gerais. A doença é transmitida por meio da mordida de um animal contaminado. O último registro no estado havia sido há 10 anos. A vítima foi um adolescente indígena de 12 anos, que morreu no último dia 4 de abril. Ele morava em uma aldeia na zona rural de Bertópolis, no Vale do Jequitinhonha. Segundo a prefeitura, o jovem foi mordido por um morcego. A Secretaria Estadual aguarda os exames de um possível segundo caso, o de uma menina da mesma idade e da mesma aldeia. Ela está internada em Belo Horizonte e seu quadro de saúde é estável, com evolução positiva. Os sintomas, eles podem surgir dias, ou às vezes até meses depois do contato inicial, então demora um pouquinho, mas esse intervalo é importante porque é um intervalo de tempo que a gente utiliza das prevenções, né, através de soro, que é um concentrado de anticorpos contra o vírus, e vacinas também. Então, esse período sem sintomas, que é o período de incubação, é o período para a gente entrar de maneira precoce, né, nas primeiras horas, se for possível, né, com os medicamentos para prevenir a infecção. Então, é a vacina antirrábica e o soro antirrábico. A transmissão da raiva se dá através do contato com a saliva de um animal doente, principalmente pela mordida. Animais domésticos também podem transmitir a doença, e alguns sintomas podem ser observados para identificar um animal infectado pelo vírus. Quando se fala em raiva, todo mundo imagina aquele cachorro com a boca toda espumando, a boca branca de espuma, né, salivando. E esse não é o único sintoma. Sim, é um dos sintomas, mas ele corresponde a só uma fase da doença. Então, a gente observa vários sinais neurológicos. Mudança de comportamento, o animal pode ficar mais agressivo, mais apático, em graus mais avançados aí da doença, ele apresenta incoordenação, dificuldade para caminhar, dificuldade para engolir, né? E isso não é um sinal característico somente da raiva. Então, se o seu animal apresentar qualquer um desses sintomas, é importante procurar um atendimento veterinário, porque só o veterinário vai conseguir realmente direcionar esse caso, se é realmente um caso suspeito de raiva, ou se trata aí de outras doenças que podem também ter sinais neurológicos semelhantes. A vacinação dos animais é a única forma de controlar a doença. A aplicação é gratuita e o reforço deve ser feito anualmente. Vamos deixar claro que não existe um tratamento específico, um tratamento eficaz aí. Então, quase que 100% dos, tanto animais quanto humanos infectados, eles acabam vindo a óbito, né? Então, a gente tem que basear muito realmente em prevenção. E a prevenção nos animais é feita com a vacina. A vacina, ela é feita em dose única, com reforços anuais aí. É oferecida tanto pela rede pública quanto privada. Realmente, as pessoas estão aí dando uma descuidada nessa questão de vacinação, né? Muita gente achando que a raiva não existe mais, que não precisa de vacinar aí os cães, os gatos, e precisa sim, isso tem que ser levado muito a sério, porque a gente está vendo aí, né? Casos aí de raiva aparecendo e bem perigoso, tanto para os animais quanto para nós humanos. E a gente encerra a edição de hoje com uma história diferente. Padres e seminaristas de uma igreja em Juiz de Fora mantêm uma tradição que já dura anos. O caso tem a ver com caridade. Há uma fábrica de cerveja artesanal no convento desde o século XIX. Vamos conferir. Quando a gente pensa em igreja, vem logo à mente imagens associadas a altar, vitral, cruz. Mas a Igreja da Glória, localizada em Juiz de Fora, na zona da Mata Mineira, tem algo de diferente disso tudo que a gente está acostumado. No convento da igreja, existe uma fábrica de cerveja artesanal desde o fim do século XIX. Naquela época, em 1894, Juiz de Fora contava com 20 mil habitantes. Dentre esses, 5 mil já eram imigrantes, alemães e italianos, os que vieram para construir a Estrada União Indústria e tantas outras coisas.
Então os redentoristas escolhem aqui Juiz de Fora como local para começarem seus trabalhos. Eles ficam aqui no Morro da Gratidão desde 1893, é quando eles começam o trabalho. E como eles eram holandeses, eles preocuparam-se em trazer coisas da cultura também. Trouxeram livros, trouxeram questões, preocuparam-se em formar novos missionários e trouxeram a cerveja. A cerveja era algo muito comum na Europa, nos mosteiros, e os holandeses também já tinham esse costume de consumir a cerveja. Enquanto os padres cuidavam de celebrar a missa, cuidar das pessoas, os irmãos faziam os ofícios domésticos, e um dos ofícios era produzir a cerveja. O nome, Hofbauer, é uma homenagem a São Maria Hofbauer, santo austríaco da Congregação do Santíssimo Redentor. Então, depois que os primeiros irmãos holandeses passaram os ofícios para os brasileiros, ensinaram a produção da cerveja para os irmãos brasileiros, o irmão Geraldo, por um bom tempo, produziu a cerveja, da mesma forma como ele aprendeu com os holandeses. E ele produziu até 1894, foi quando ele se cansou um pouco, fechou a cervejaria e falou, agora não vou produzir durante esse tempo. E ela ficou mais ou menos 20 anos fechada, então. Em 2009, Padre Flávio, memória, junto com algumas outras pessoas, alguns seminaristas, reabriu esse espaço. Hoje no Brasil, talvez a única cervejaria de convento com os equipamentos artesanais, centenários, em funcionamento no Brasil e talvez até na América Latina. Aqui em Juiz de Fora nós temos uma obra social, chama-se Obra Social Padre Newton Fagundes. Ela fica no bairro Retiro, atende mais ou menos 100 crianças, essa assistência é às crianças e também a alguns familiares. E a cerveja surgiu então como uma oportunidade de, quem sabe, com a expansão, com um retorno maior financeiro, a gente poder subsidiar pelo menos um pouco dos gastos, né? Ponto final nesta edição do TJS. A você que nos acompanhou, muito obrigado pela atenção. Conto com vocês em nosso próximo encontro. Um abraço e até lá.